Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixe sua curtida e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre o seguinte tema: instruir as crianças no caminho da fé. Instruir as crianças no caminho da fé católica, no conhecimento da graça de Deus, no caminho da salvação. E logo cedo as crianças vão vendo em seus pais um exemplo de buscar a Deus, um testemunho de vida para seguir. Você que está com sua Bíblia, abra aí sua Bíblia em Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, no versículo 3 seguinte, que diz assim: em verdade vos declaro, se não o transformarde e vos tornarde como uma criancinha, não entrarei no reino do céu. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino do céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você que está com sua Bíblia, beije a santa palavra de Deus e vamos estar dando continuidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Mas e o catecismo? Vamos, antes de começar o nosso vídeo, vamos ver um pequeno trecho do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2688, que fala assim: a catequese das crianças, dos jovens e adultos procura fazer com que a palavra de Deus seja meditada na oração pessoal, atualizada na oração litúrgica, interonizada em todo o tempo, a fim de produzir seu fruto numa vida nova. A catequese é também o momento em que a piedade popular pode ser avaliada e educada. A memorização das orações fundamentais oferece apoio indispensável na vida de oração, mas importa grandemente fazer com que as saboreie no sentido. Então aqui, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2688, uma outra hora eu vou me aprofundar mais nessa passagem. Porque eu li do catecismo? Porque se fala da catequese, período onde a gente coloca a criança. A palavra do Senhor fala também, ali em Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, bem-aventurado os puros de coração, porque esses verão a Deus. Amada e amada igreja, você que me acompanha através dessa tela, através desse vídeo, é importante colocar aqui nesse vídeo, eu quero trazer para cada um a importância, a necessidade, a importância e a necessidade que tem um pai, uma mãe ou um responsável por uma criança, por um jovem, em instruir no caminho da fé, em colocar no caminho da fé, em apontar o caminho da fé, em ser testemunho vivo à criança para que ela siga o caminho da fé, o caminho da salvação, o caminho da igreja católica, apostólica, romana, única igreja fundada por Cristo, a igreja da verdade. Portanto, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por uma criança, veja, a palavra do Senhor fala em Gênesis, no capítulo 1, de versículo 26 a 28, tanto vai falar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois Deus falou para o homem: crescei e multiplicai-vos. Aqui no canal já tem um vídeo que explica me perdoa, sobre a paternidade, sobre crescer e multiplicar, sobre ter filho. Essa é uma das finalidades para quem está no sacramento do matrimônio. Cada um de nós é chamado a uma vocação. Nenhuma pessoa nasceu aleatória, nasceu de qualquer jeito. Cada um de nós nascemos com a missão. Entre as diversas vocações, temos aí a vocação do matrimônio. A finalidade de quem se casa é ter filho. Essa é uma das verdades de fé baseada em Gênesis e também nos ensinos da igreja. Dessa finalidade de ter filho, não é só colocar no mundo a criança. O primeiro passo é o pai e a mãe, e ali rever e confiar na graça de Deus, confiar na mão onipotente de Deus que sustenta e traz providência,
Segundo passo importante, depois da criança chegar aqui na terra, São Jerônimo vai dizer: a dignidade de uma alma é tão grande que cada um já nasce com um anjo da guarda. Deus está mostrando que aquela criança tem dignidade, que aquela criança foi sonhada por Deus. Santa Catarina de Sena, ela foi a 26ª criança ali nascida. Se a mãe de Santa Catarina pensasse: já tive 25 filhos, já tive o suficiente, Santa Catarina não nascia. São Pio de Pietrelcina, ele vai falar, né? Ele vai usar uma palavra até assim, entre aspas, escandalosa. Certa vez uma mulher foi se confessar com São Pio e São Pio disse: sua desgraçada, a criança que você abortou seria o próximo Papa. Então, para a gente entender que Deus é que tem um destino traçado para cada criança. Mas o pai e a mãe, além de se abrir à vida, além de se abrir ao projeto de Deus, eles têm a missão de educar essas crianças para Deus, de educar essas crianças para o céu, de educar essas crianças no conhecimento da fé católica. Então você que é pai, você que é mãe, logo cedo, quando as crianças for chegando a uma determinada idade, ensina a conhecer o que é o texto, ensina a conhecer o que é o ofício de Nossa Senhora. Quando for adorar Jesus, leve suas crianças para, olha meu filho, olha minha filha, Jesus está aqui dentro. A gente não pode ver. A nossa fé, ela acredita na presença real de Jesus na Eucaristia. Jesus está vivo aqui. Pode conversar com Jesus, pode pedir para Jesus, pode agradecer a Jesus. A criança vai ouvindo o que se fala e vai prestando atenção naquilo que você faz. Porque além de ensinar, ela também vai seguir os passos. Ela também vai seguir o testemunho. E a gente vai observando que é uma necessidade disso. O pai e a mãe começar a ensinar a criança a trilhar o caminho da igreja. Logo cedo, que todo domingo a celebração. Se o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2182, vai dizer que aquele que falta uma missa no dia de domingo, o Catecismo não relata, mas é uma verdade de fé. Aquele que não pode ir para uma missa, ir para uma celebração eucarística para receber o corpo e o sangue de Jesus, ditado como um dos mandamentos para o dia de domingo, está em pecado grave. Muito mais peca também gravemente você que não instrui a criança a conhecer essa verdade. Meu filho e minha filha, vamos visitar Jesus. Vamos adorar Jesus, que é o mandamento da nossa fé. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai escrever, Santo Afonso que é santo, bispo e doutor da igreja, extraordinário Santo Afonso, que escreveu mais de 100 livros, foi a graça que Santo Afonso, 111 ou 123, se não me falha a memória, Santo Afonso vai escrever sobre as crianças, vai dizer: é por culpa de muitos pais e mães irresponsáveis que hoje há muitas crianças na criminalidade. Escreve Santo Afonso Maria de Ligório. São João Maria Vianney, o Curandás, ele vai escrever assim. Aqui no canal já tem um vídeo, uma oração do texto, uma rezão do texto, com a reflexão de São João Maria Vianney, da segunda vinda de Jesus. Nessa reflexão que São João Maria Vianney escreve sobre esse evangelho, ali São Mateus, no capítulo 25, São João Maria Vianney, em determinada parte, ele coloca que os pais e as mães prestarão conta a Deus por permitir que seus filhos fossem ao baile. Porque o baile é a perdição. O baile é a música imoral. O baile erotiza os jovens e coloca danças sensuais. Veja a gravidade que São João Maria Vianney coloca. Naquela época, São João Maria Vianney fala que na segunda vinda de Jesus, em determinada parte do julgamento, Jesus iria pedir conta dos pais e as mães que permitem seus filhos em baile. Olha, minha gente, o que era o baile daquela época, e Santo Curandás já advertia com tanta radicalidade. O que podemos dizer então da mãe e do pai que permite que o filho ou a filha pratique relações sexuais dentro da própria casa sem o sacramento do matrimônio? É entender que aquilo é um pecado grave, mas também permitir participar. Parece um assunto tabu, mas não é Deus que vai se converter à vontade do homem. É o homem que tem que se converter à vontade de Deus. É pecado grave.
Somos chamados a viver a castidade. Então, aí, lembrando tudo isso na advertência, não minha opinião, mas São João Maria Vianney. Santo Antônio Maria Claret, grande santo também da nossa igreja, ele vai escrever assim: assim como o padre, o sacerdote, vai prestar conta a Deus de cada ovelha de seu rebanho, o pai de família vai prestar conta a Deus de sua família. Você que me escuta, você que me escutará através desse vídeo, você que é pai, grande vai ser o teu julgamento diante de Deus. Radical será o dia, a conta que tu vai prestar a Deus. A mulher que tu tem por esposa, os filhos que tu cuida, tu vai prestar conta a Deus. Você tem ensinado seu filho o caminho da oração? Você tem ensinado seu filho a necessidade de ler a Sagrada Escritura? Você tem ensinado seu filho a responsabilidade de estar buscando ir para a missa ou celebração dia de domingo? Você tem falado ao seu filho sobre Deus? Você tem instruído seu filho no caminho da fé? Não se preocupe. Se você tem vergonha de falar de Deus, seu filho, o mundo não vai medir esforços para mundanizar. Se você não fala para o seu filho que logo cedo, meu filho, masturbação ofende a Deus, masturbação é pecado grave. Se você tem vergonha de entrar no assunto desse com seu filho, não se preocupe, Satanás não perde tempo. O mundo vai ensinar ele a tocar seu corpo, o colégio vai ensinar, os filmes vai ensinar. Ainda mais hoje, no tempo em que vivemos, onde celular são soltos na mão de criança. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, rapidamente vão aprender site pornográfico. Eles vão saciar a curiosidade pela via má, pela tentação do maligno. É preciso de homens e mulheres que tenham a coragem de educar os filhos no caminho da fé, no caminho da salvação. Não sendo rigoroso, grotesco e radical demais. Ensinando sempre aquilo que a igreja ensina. Aquilo que o catecismo da igreja católica ensina. Que nós temos que ter paciência conosco mesmo. Se caiu, se fraquejou, peça perdão a papai do céu, peça perdão a mamãe do céu, mas não desista. Tenta outra vez. Se continuar caindo, continua tentando. Com essas palavras macias, com essas palavras delicadas, mas instruir a verdade. Meu filho e minha filha, se mundanizar, se paganizar, logo numa determinada idade, logo no princípio da adolescência, meu filho, minha filha, cuidado, esse tipo de roupa, há tipo de música, há tipo de situação, há tipo de comportamento que desagrada a Deus, e quando a gente escolhe viver aquilo que desagrada a Deus, nossas escolhas estão dizendo que eu prefiro ir para o inferno e viver a minha decisão. Claro, a cada tipo de criança, a cada tipo de jovem, um tipo de linguagem, um tipo de preparamento da terra, como diz a parábola também da semente, vai procurar a maneira mais adequada, mas não negue a verdade. A culpa de uma sociedade paganizada são pais e mães irresponsáveis. Se você instrui seu filho e sua filha no caminho da fé e eles não querem seguir, você fez sua parte. Você fez sua parte, você ensinou, você educou, você edificou, você fez o seu melhor para educar a criança no caminho da fé. E a criança não quis seguir. No dia que Deus te pedir conta, Deus vai ver. O pai e a mãe ensinou o texto, ensinou o ofício, ensinou o caminho da Santa Missa, ensinou o caminho da devoção à Nossa Senhora, ensinou o caminho da confissão, colocou no caminho da catequese. Os filhos viu o pai e mãe que dava testemunho, pois diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 2, no versículo 13, são tidos para Deus justo quem pratica a lei e não quem ouve a lei. São tidos justos por Deus não quem ouve a lei, mas quem pratica a lei. Romanos capítulo 2, versículo 13. Justo para Deus é quem pratica e não só quem ouve. Se você quiser instruir seus filhos no caminho da fé, no caminho da salvação, é preciso que o testemunho colabore com força. Se o pai e a mãe bebem, a criança vai ser incentivada a beber. Vai ser incentivada a entrar no alcoolismo. Vai ser incentivada a embriaguez. Se o pai e a mãe
incentiva os filhos a beber, vê os filhos, vê os pais embriagados, ele vai querer se embriagar. Essa é um dos motivos da responsabilidade do pai e a mãe também suportarem a cruz de um outro. O marido às vezes não é um bom marido, é um homem ruim. E somente em casos extremos, em casos que se coloca a risco a vida, claro, com discernimento, com muita oração, Deus vai instruir. Mas o máximo possível de esforço para que aquele casamento dure. Para quê? Para que a criança cresça tendo um pai, tendo uma mãe. Porque hoje a maioria da sociedade não quer se casar. Porque hoje o sacramento do matrimônio é tão isolado. Isso é claro, meu irmão. Existe uma massa muito grande de jovens que crescem com pais e mães separados. Eles crescem vendo pai e mãe brigando. Eles vão querer contrair o sacramento do matrimônio? Eles não vão. Pecado pior é coisa que eu já testemunhei. É pai e mãe dizer, não se case porque esse casamento não presta. Casamento, mas só se casar, possa ser que caia no... Não dá certo, depois fica aí vivendo em adultério, vivendo em pecado. Ora, quer dizer, vivendo em adultério, se vive em pecado, mas na fornicação não é pecado? Então é preciso explicar isso direito. É preciso instruir no caminho da fé. Claro, é preciso ter uma linguagem adaptável à mente do adolescente, à mente da criança. Sabemos que o caminho do cristianismo é um caminho de cruz, mas com paciência, com pais e mães que ora pelo filho, que reza pelo filho, vai se instruindo no caminho da fé, vai se ensinando a se vestir, vai se ensinando a se falar uma linguagem adequada, não uma linguagem vulgar, pornográfica, imoral. Tudo isso é fruto de educação, de oração, claro. Claro que em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, o Espírito Santo é que sopra, é que auxilia. Muitos filhos que tiveram toda a educação do que eu citei aqui, ou até algo a mais, não cresceram na fé, mas aí é o que entra o importante do teu julgamento. Deus não vai te pedir conta sobre aquilo que tu fez. Mas existe uma responsabilidade, instruir as crianças no caminho da fé católica, no caminho da oração, no caminho da adoração, no caminho do amor a Deus. Explicar que existe um Deus que rege todas as coisas, um Deus que nos ama, um Deus que morreu na cruz porque nos ama, um Deus que faz de tudo para que a gente vá para o céu. Instruir a criança logo cedo, talvez usar a linguagem, não o pecado diretamente, mas que ofende a Deus, mas que deixa Deus triste, mas que Deus que é nosso amigo, nosso pai, nosso irmão, nosso Senhor. Diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 4, versículo 4, aquele que habita em vós é maior do que aquele que habita no mundo, quem habita em nós é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então veja, não que haja uma linguagem adaptável, mas que não haja uma mentira. Porque se você se nega a falar a verdade da fé à sua criança, o inimigo está como uma armadilha, como um leão de boca aberta para abocanhar seus filhos e levar para o paganismo. Aí que entra outro ponto importante. O pai e a mãe não querem ensinar a criança o caminho da fé. Agora sou evangélico, aceitei Jesus. E agora, quando eu era católico, eu bebia, eu fumava, eu cheirava, eu tocava fogo, eu me prostituía, eu ia para a cama com outro, eu assistia filme imoral. Agora aceitei Jesus, abandonei tudo. Muitos dos filhos, muitas das pessoas que se condenarão dentro das seitas evangélicas, pais e mães também carregam dessa culpa. Porque enquanto era filho, nunca ouviu do pai e da mãe o que é um catecismo na igreja católica, o que é uma santa missa, o que é o amor de Deus, o que é uma confissão, que beber leva ao pecado, bebida por si não é pecado, mas a embriaguez é pecado e pecado mortal. Não achou um testemunho, não achou uma instrução, não achou um caminho. E agora, muitos desses que depois tenham sempre a dizer, o católico ignorante é um futuro protestante. Então precisamos conhecer a nossa fé para educar as crianças no caminho da fé, para que as crianças cresçam com a responsabilidade de buscar a salvação. Citei por diversas vezes no vídeo e continuarei citando. Para cada tipo de criança, para cada tipo de idade, uma linguagem adaptável à compreensão daquela criança. Porém, não negue a verdade. Não negue
a verdade das crianças. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo possa te ajudar, possa te edificar. Mande para mais pessoas, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, status do WhatsApp, Instagram, compartilhe no grupo. Que Deus te abençoe imensamente.